História, a videolocadora macabra. Este é o canal Rastros do Medo. Nossa história se desenrola no coração da pulsante metrópole paulistana, em um bairro que outrora respirava a atmosfera boêmia e intelectual dos anos 90, a Vila Buarque. Em meio aos cafés charmosos, às livrarias acolhedoras e aos edifícios com fachadas históricas, existiu, por quase 2 décadas, um refúgio para os cinéfilos e secretamente um palco para o inexplicável. A videolocadora Cine Terror Paraíso, fundada no final dos anos 80 por um senhor excêntrico de nome Armando, a Cine Terror Paraíso rapidamente se tornou um ponto de encontro para os amantes do cinema de gênero. Um lugar onde se podia encontrar desde os clássicos do terror até as produções independentes mais obscuras e perturbadoras. Armando, com sua barba vasta e seus óculos de aro grosso, era uma figura enigmática, conhecedor profundo do cinema de terror e colecionador de raridades que pareciam ter saído diretamente de um filme de baixo orçamento da década de 70. Sua paixão contagiante e seu conhecimento enciclopédico atraíam clientes de toda a cidade, transformando a pequena loja em um templo do horror. Nos corredores estreitos e labirínticos da Cine Terror Paraíso, o tempo parecia se curvar, a realidade se distorcer. Os pôsteres desbotados de filmes antigos adornavam as paredes, criando uma atmosfera kitsch e, ao mesmo tempo, sinistra. Prateleiras empoeiradas se curvavam sob o peso de centenas de fitas VHS, cada capa prometendo mundos de pesadelo e adrenalina. O cheiro acre de poeira misturava-se ao aroma sutil de mofo que emanava das fitas mais antigas, criando uma fragrância única, inconfundível, que para alguns era nostálgica e para outros perturbadora. Mas a Cine Terror Paraíso não era apenas um paraíso para os fãs de filmes de terror. Com o passar dos anos, boatos começaram a circular entre os clientes mais assíduos e os moradores do bairro. Sussurros sobre fenômenos estranhos que ocorriam dentro da videolocadora após o fechamento. Ruídos inexplicáveis que ecoavam pelos corredores vazios, sombras que se moviam por conta própria nas prateleiras empoeiradas. No início, eram apenas comentários isolados, histórias que se perdiam na rotina do bairro, atribuídas à imaginação fértil dos mais impressionáveis. No entanto, com o tempo, os relatos se tornaram mais frequentes, mais consistentes, ganhando corpo e se transformando em uma lenda urbana local. Clientes juravam ter ouvido sussurros vindos dos fundos da loja, mesmo quando Armando estava sozinho e em silêncio no balcão. Outros afirmavam ter sentido arrepios inexplicáveis ao percorrer determinados corredores, como se uma presença invisível os observasse atentamente, pairando sobre seus ombros. Alguns até mesmo relatavam ter visto vultos rápidos se esgueirando entre as prateleiras, desaparecendo no ar como fumaça. O corredor dos filmes de terror clássicos era, sem dúvida, o epicentro desses fenômenos. Ali, onde repousavam lado a lado as fitas de Drácula, Frankenstein, O Exorcista e Halloween, a atmosfera era particularmente carregada, densa. Muitos clientes evitavam aquele corredor após o anoitecer, preferindo alugar seus filmes de terror durante o dia, quando a luz do sol ainda banhava timidamente o interior da loja através da pequena janela empoeirada da fachada. A lenda da Cine Terror Paraíso ganhou um novo capítulo quando o próprio Armando começou a relatar experiências estranhas. O senhor, que sempre fora um tanto recluso e avesso a conversas sobre o sobrenatural, confidenciou a alguns clientes de confiança que, após o fechamento da loja, ouvia passos lentos e arrastados vindos do andar superior, onde ficava um pequeno depósito de fitas antigas e um banheiro em desuso. Ele também afirmava ter encontrado fitas fora de suas caixas, espalhadas pelo chão,
como se alguém ou algo as tivesse revirado durante a noite. Um dos incidentes mais perturbadores relatados por Armando envolvia uma antiga fita VHS do filme Poltergeist. Segundo ele, diversas vezes encontrou a fita fora da prateleira, sempre posicionada no chão, de frente para a parede, como se estivesse de castigo. Em uma ocasião, ao tentar rebobiná-la, a televisão da loja inexplicavelmente ligou, exibindo apenas estática e emitindo um chiado agudo que fez os pelos de seus braços se eriçarem. Com o passar dos anos, a reputação da Cine Terror Paraíso como um lugar assombrado se consolidou. Alguns moradores evitavam passar em frente à loja após o anoitecer, acelerando o passo e desviando o olhar da fachada escura e silenciosa. Outros, mais curiosos e talvez um pouco imprudentes, se aproximavam da loja na calada da noite, na esperança de presenciar algum fenômeno inexplicável, de capturar um vislumbre do sobrenatural. E foi em uma dessas noites, há pouco mais de 10 anos, que a história da Cine Terror Paraíso cruzou o caminho dos nossos protagonistas, jovens exploradores urbanos com uma insaciável sede por mistério e adrenalina. Almas inquietas que buscavam nos cantos esquecidos da cidade as respostas para perguntas que a ciência não conseguia responder. Vamos relembrar nossos intrépidos investigadores. Lucas, um estudante de cinema da FAP, fascinado por lendas urbanas e obcecado pela ideia de documentar o inexplicável. Ele era o líder do grupo, o entusiasta que sempre arrastava os amigos para suas aventuras noturnas, munido de sua câmera e de uma inabalável crença de que em algum lugar, nas dobras da realidade, o véu entre os mundos era mais fino. Ao seu lado, tínhamos Carolina, uma jornalista investigativa da PUC, cética por natureza, mas com um faro apurado para histórias intrigantes. Ela acompanhava Lucas com um olhar crítico, sempre buscando explicações racionais para os fenômenos que eles encontravam, mas secretamente fascinada pela possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse algo mais além do que a nossa limitada compreensão da realidade permitia enxergar. E por fim, Pedro, um técnico em informática formado pelo SENAC, o especialista em tecnologia do grupo. Ele era responsável por toda a parte de equipamentos eletrônicos, câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e qualquer dispositivo que pudesse ajudá-los a capturar evidências do sobrenatural. Pedro era um tanto nervoso e facilmente assustado, mas sua lealdade aos amigos e sua curiosidade o mantinham firme ao lado de Lucas e Carolina, mesmo quando o medo ameaçava paralisá-lo. A história da Cine Terror Paraíso chegou aos ouvidos de Lucas através de um fórum online dedicado a lendas urbanas de São Paulo. Um usuário anônimo relatava ter presenciado luzes piscando no interior da loja abandonada durante a madrugada, acompanhadas de um som indistinto que ele descrevia como gemidos de fitas presas. A postagem despertou a curiosidade de Lucas, que imediatamente viu ali a oportunidade perfeita para mais uma investigação noturna. Após algumas pesquisas na internet e conversas com moradores mais antigos da Vila Buarque, Lucas conseguiu reunir informações suficientes para traçar um plano. A Cine Terror Paraíso havia fechado suas portas definitivamente há cerca de 5 anos, após a morte de Armando. O prédio permanecia vazio e abandonado, com as janelas empoeiradas e a fachada desgastada pelo tempo. Um lembrete fantasmagórico de um passado recente. Naquela noite fria de outono, Lucas, Carolina e Pedro se encontraram em frente à antiga videolocadora. A rua estava relativamente deserta, com a iluminação pública fraca, lançando sombras alongadas e distorcidas sobre a calçada.
A fachada da Cine Terror Paraíso era escura e silenciosa, com a placa desbotada ainda pendurada precariamente acima da porta de metal enferrujada. A atmosfera era carregada de uma tensão palpável, um misto de expectativa e apreensão. Lucas checou a câmera de visão noturna e o gravador de áudio. Carolina ajustou os óculos e consultou as anotações em seu pequeno caderno. Pedro engoliu em seco, apertando o spray de pimenta em sua mão, como se fosse um amuleto de proteção contra o desconhecido. Com cuidado, Lucas forçou a fechadura enferrujada da porta principal. Após alguns segundos de esforço, um clique seco ecoou na noite e a porta se abriu com um gemido metálico, revelando a escuridão profunda do interior da loja. Um cheiro forte de poeira, mofo e algo mais, algo indefinível e vagamente perturbador, invadiu suas narinas. Munidos de suas lanternas e da câmera de visão noturna, o trio adentrou a Cine Terror Paraíso. A escuridão era quase absoluta, engolindo a luz fraca de suas lanternas e transformando o interior da loja em um labirinto de sombras dançantes e formas indistintas. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo ranger ocasional do piso de madeira sob seus pés e pelo som da própria respiração, que parecia amplificada na quietude. A disposição das prateleiras ainda era a mesma de quando a loja estava aberta. Centenas de fitas VHS empoeiradas alinhavam-se lado a lado, suas capas desbotadas espiando na escuridão como olhos de fantasmas. Lucas percorreu os corredores com a câmera de visão noturna, registrando cada detalhe, cada resquício de um passado cinematográfico que agora parecia carregar consigo as marcas do inexplicável. Ao chegarem ao corredor dos filmes de terror clássicos, a atmosfera se tornou mais densa, mais carregada. Uma sensação de frio repentina invadiu o ambiente, fazendo com que os pelos dos braços de Pedro se eriçassem. Carolina franziu a testa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha, mesmo sem uma explicação lógica para a mudança de temperatura. De repente, um ruído sutil quebrou o silêncio. Um som baixo e arrastado, como o de algo sendo puxado pelo chão. Os três pararam imediatamente, suas lanternas varrendo os corredores escuros em busca da origem do barulho. O som se repetiu, desta vez um pouco mais alto, parecendo vir do fundo da loja. Lucas gesticulou para que seus amigos o seguissem em silêncio. Caminharam cautelosamente pelo corredor, seus sentidos em alerta máximo, tentando identificar a fonte do ruído. Ao se aproximarem do final do corredor, avistaram uma sombra escura se movendo lentamente entre as prateleiras. Pedro agarrou o braço de Lucas com força, seus dedos cravando em sua pele. Eu não gosto disso, Lucas. Acho que deveríamos ir embora, agora. Sua voz era um sussurro trêmulo, carregado de pavor. Carolina, apesar do próprio nervosismo, tentou manter a calma. Espere, Pedro. Pode ser apenas um rato ou algum animal que entrou na loja. Mas a sombra continuou a se mover, sua forma indistinta e alongada, deslizando pelas prateleiras como se estivesse à procura de algo. E então, um som mais claro emanou da escuridão. Um sussurro baixo e ininteligível, como se alguém estivesse falando muito perto de seus ouvidos, mas sem proferir palavras compreensíveis. Lucas apontou a câmera de visão noturna na direção da sombra. Na tela, uma forma escura e disforme podia ser vagamente vista, movendo-se de forma errática entre as fitas. O gravador de áudio captou o sussurro, que agora parecia mais próximo, mais insistente. Quem está aí? Lucas perguntou, sua voz, tentando soar firme, mas com uma leve hesitação que o entregava. O silêncio foi sua única resposta. A sombra parou de se mover repentinamente. Por um longo e tenso momento, tudo ficou em silêncio, apenas o som da própria respiração do trio ecoando na escuridão.
E então, um objeto caiu de uma das prateleiras, batendo no chão com um baque seco. Era uma fita VHS. A capa desbotada mostrava o título de um filme de terror obscuro da década de 80. Lucas se aproximou cautelosamente e pegou a fita. Enquanto a examinava, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O título do filme era Os Sussurros da Noite. No mesmo instante, um vento frio varreu o corredor, apagando momentaneamente as chamas das velas que Carolina havia acendido estrategicamente para tentar criar um clima mais investigativo, uma tentativa um tanto quanto inútil de aplicar lógica a um cenário ilógico. Um chiado agudo e estridente ecoou pelo ambiente, seguido por um som de fitas sendo rebobinadas em alta velocidade. Um ruído metálico e frenético, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Pedro soltou um grito de pavor e se encolheu atrás de Carolina, que também demonstrava sinais de crescente nervosismo. Lucas, no entanto, sentiu uma mistura de medo e excitação tomar conta de si. Aquilo era real. Os boatos eram verdadeiros. A Cine Terror Paraíso realmente parecia ser assombrada. De repente, as luzes de emergência da loja piscaram brevemente, iluminando o corredor com uma luz fraca e intermitente, o suficiente para que vissem, por uma fração de segundo, um vulto pálido e disforme parado no final do corredor, observando-os com o que pareciam ser órbitas vazias e escuras. Antes que pudessem reagir, as luzes se apagaram novamente, mergulhando o corredor em escuridão total. O chiado se intensificou, transformando-se em um zumbido ensurdecedor que parecia vibrar em seus ossos. E então, os sussurros voltaram, mais altos agora, mais próximos, cercando-os por todos os lados. Não eram palavras compreensíveis, mas soavam como vozes atormentadas, presas em um ciclo eterno de sofrimento, lamentando algo que não podiam expressar. "Precisamos sair daqui!" Carolina gritou, sua voz embargada pelo medo. Lucas concordou, guardando a fita Os Sussurros da Noite na mochila. Eles se viraram para retornar pelo corredor, mas perceberam que as prateleiras pareciam ter se movido, bloqueando o caminho por onde haviam vindo. O labirinto de fitas parecia ter se reorganizado, prendendo-os em seu interior. O zumbido se transformou em um gemido longo e arrastado, como se a própria loja estivesse viva, respirando com dificuldade. As fitas nas prateleiras começaram a vibrar, caindo no chão com um estrondo constante, criando uma barreira caótica ao seu redor. De repente, uma imagem surgiu em uma antiga televisão de tubo que estava em cima de uma das prateleiras. A tela, que antes estava apagada, exibiu por um breve instante um rosto distorcido e pálido, com olhos arregalados e uma expressão de puro terror. A imagem desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando apenas a lembrança perturbadora em suas mentes. O medo atingiu um novo nível. Pedro começou a chorar baixinho, agarrado ao braço de Carolina. Lucas, apesar de seu fascínio pelo sobrenatural, sentia o pavor gelado da realidade o invadir. Aquilo não era uma aventura. Era algo real, algo perigoso. E então ouviram o som mais perturbador de todos. Uma risada baixa e rouca, vinda de algum lugar no meio da escuridão. Não era uma risada humana, era algo mais, algo sinistro, carregado de malícia e sofrimento, que ecoava pelos corredores da videolocadora como um prenúncio de algo terrível. Risada se aproximou, ficando cada vez mais alta, mais estridente, até se transformar em um guincho agudo que fez seus ouvidos doerem. E então eles viram. No final de um dos corredores, emergindo da escuridão como um espectro, uma figura alta e magra, envolta em uma névoa escura e densa. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso e malévolo, fixos neles com uma intensidade aterradora. O fantasma. Pedro gritou, paralisado pelo terror. A figura flutuou lentamente em direção a eles, o chiado das fitas se intensificando ao seu redor.
os sussurros se tornando mais altos e inteligíveis, embora as palavras ainda fossem ininteligíveis. A atmosfera ficou gélida e um cheiro forte de decomposição invadiu o ambiente, fazendo seus estômagos revirarem. Lucas acendeu a lanterna de sua câmera e apontou-a para a figura. A luz pareceu atravessá-la parcialmente, revelando apenas uma silhueta escura e ondulante, com os olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. A figura estendeu uma mão esquelética em direção a eles. E no mesmo instante, as fitas VHS nas prateleiras ao redor começaram a cair no chão com violência, cercando-os em um círculo de plástico e celuloide. O som era ensurdecedor, caótico, como se a própria história do terror estivesse se desmoronando ao seu redor. "Corram!" E Lucas gritou, empurrando Carolina e Pedro à sua frente. Eles tentaram abrir caminho entre as prateleiras caídas, tropeçando nas fitas espalhadas pelo chão, desesperados para encontrar uma saída daquele labirinto de horror. A figura fantasmagórica os seguia lentamente, flutuando pela escuridão, seus olhos vermelhos fixos neles, a risada rouca ecoando em seus ouvidos. Finalmente, avistaram a porta principal, ainda entreaberta. Correram em direção a ela com todas as suas forças. A sensação de que algo os agarrava pelos calcanhares, de que a escuridão da videolocadora tentava puxá-los de volta para o seu interior. Lucas foi o primeiro a alcançar a porta e a escancarar, permitindo que Carolina e Pedro escapassem para a rua. Ele olhou para trás por um instante, vendo a figura fantasmagórica parada no meio do corredor. Observando-os com seus olhos vermelhos brilhantes, a risada sinistra ainda ecoando no ar. Com um último esforço, Lucas saiu da videolocadora e fechou a porta com um estrondo, trancando-a com a fechadura enferrujada. Os três ficaram parados na calçada fria, ofegantes e aterrorizados, olhando para a fachada escura e silenciosa da Cine Terror Paraíso. O silêncio da rua contrastava drasticamente com o caos e o terror que haviam acabado de vivenciar. Apenas a luz fraca dos postes e o barulho distante do trânsito quebravam a quietude da noite. Eles nunca mais voltaram a Cine Terror Paraíso. A experiência os marcou profundamente, deixando cicatrizes invisíveis em suas almas. Lucas nunca mais conseguiu assistir a um filme de terror sem se lembrar dos olhos vermelhos brilhando na escuridão. Carolina se tornou ainda mais cética, mas no fundo, uma pequena parte dela sabia que havia algo mais no mundo do que a lógica podia explicar. E Pedro nunca mais alugou um filme em uma videolocadora, preferindo os serviços de streaming e evitando qualquer lugar que lhe lembrasse fitas VHS empoeiradas e sussurros na escuridão. A lenda da Cine Terror Paraíso continua viva na Vila Buarque. Alguns moradores afirmam ainda ouvir ruídos estranhos vindos do prédio abandonado durante a madrugada. Outros juram ter visto uma figura pálida espiando pelas janelas empoeiradas. E a fita Os Sussurros da Noite, aquela que Lucas pegou na prateleira, desapareceu misteriosamente de sua mochila na manhã seguinte, como se a própria videolocadora não quisesse se desfazer de um de seus segredos mais sombrios. E assim, meus amigos do Rastros do Medo, mergulhamos em mais uma história que nos lembra que o terror pode se esconder nos lugares mais inesperados, até mesmo naqueles que nos trazem lembranças nostálgicas. A linha entre a realidade e o pesadelo pode ser mais tênue do que imaginamos. E às vezes, os sussurros da noite podem ser mais reais do que gostaríamos de acreditar. Se você sentiu o calafrio percorrer sua espinha com este relato da Cine Terror Paraíso, se a nostalgia se misturou ao medo e a curiosidade te manteve ligado até o final, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua curtida é o combustível que mantém o Rastros do Medo vivo.
explorando os cantos mais obscuros da nossa realidade em busca de histórias que te façam perder o sono. E se você é novo por aqui e se atreve a desvendar os mistérios que apresentamos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas explorações no Reino do Terror. A família Rastros do Medo está sempre crescendo e sua presença é muito importante para nós. E para aqueles que ainda não saciaram sua sede por medo e mistério, não se preocupem. Temos mais um vídeo assustador esperando por vocês. Pronto, para te levar a mais uma jornada sombria. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo e continue explorando os rastros do medo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até a próxima incursão no inexplicável, meus queridos espectadores. E lembrem-se, às vezes o terror está mais perto do que imaginamos, esperando no escuro, sussurrando nossos nomes. Fiquem atentos.